Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo um unboxing dessa fonte ASUS TUF Game de 1000 watts, meus amigos. Eu montei essa bancadinha aqui improvisada para estar fazendo esse unboxing aqui para vocês, tá certo? E eu também estou montando uma bancada de trabalho. Só que está faltando o tampo da minha bancada, então ainda não consegui levantar esse dinheiro para estar produzindo um vídeo melhor, tá? Com melhor qualidade na bancada definitiva de trabalho. Se você puder me ajudar com a minha bancada, eu vou deixar os dados aí na descrição, tá bom, meus amigos? E assim que eu conseguir, eu vou fazer um vídeo montando a bancada definitiva, concluindo a bancada definitiva. Falta alguma coisa? Falta o tampo da bancada, mas vamos lá, não vamos perder o foco do vídeo, tá certo? Se você puder me ajudar, vai ser de bom grado. Se você não puder me ajudar, puder deixar aquele like aí, compartilhar com seus amigos, tá certo? Eu vou estar falando nesse vídeo como funcionam um pouco, tá? Das fontes chaveadas, e eu vou fazer um unboxing também dessa fonte ASUS aqui, dessa super fonte aqui de 1000 watts, tá bom, meus amigos? Então, não esquece aí de se inscrever no meu canal e habilitar as notificações, tá certo? Vamos lá depois da vinheta. Então, meus amigos, se vocês me perguntarem que mágica que eu fiz, né? Esse vídeo aqui eu tô fazendo antes da abertura do vídeo, tá certo? Então vamos abrir aqui, ó. Aqui, ó. Tá lacrado, tá vendo? O cabo mandou lacrado. Eu vou ver se eu consigo rasgar aqui, porque eu tô com uma mão só. Vou ver aqui como é que eu vou fazer. Eu já soltei aqui, ó. É difícil, a cola é muito boa. A cola do pacote, ó. É para não rasgar mesmo. Ver se eu consigo abrir com um estilete aqui, para a gente andar melhor o vídeo. Aqui, vamos abrir aqui devagarzinho, ó. Então, meus amigos, olha, eu vou começar a abrir aqui, ó. Tá lacradinha a fonte, tá vendo? Eu vou abrir aqui, vou ver se eu consigo abrir, ó. Tô conseguindo abrir. Tô com uma mão só e é muito ruim de trabalhar com uma mão só, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. Se não, eu corto. Como vocês puderam ver, a caixa vem lacradinha aí. Aqui. Aqui. Aqui também eu consegui. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir, tá certo? E quando eu tiver sem o plástico aqui, eu vou abrir a caixa junto com vocês. Já tô sem o plástico, vou levantar aqui, ó. Então, pessoal, a fonte vem assim, ó, tá? Vem com um certificado, tá? Falando sobre os capacitores, a questão térmica da fonte e tudo mais, tá? Vem aqui falando sobre... um papelzinho aqui falando sobre a questão dos conectores, das placas de vídeo e tudo mais. Fala aqui, tá, da questão de adaptadores e tudo mais, tá? Vamos tirar aqui. Teve gente, tá, em algum outro vídeo, ou então num site que comentou falando mal sobre a maneira que a fonte vem dentro da caixa. Me desculpem, mas eu acho que a fonte não vem mal colocada aqui dentro, ó. Tem uma proteção aqui, ó, tá vendo? Ela não dá choque com as extremidades, tá? Tem um livrinho aqui que é um manual de instruções dela em várias línguas, tem português, mandarim, italiano, tudo quanto é tipo de língua, tá vendo? Aqui, tá certo? Aqui são os cabos, tá, da fonte, tá certo? Uma observação, gente, a fonte não vem com o cabo de força, tá certo? Ela não vem com cabo de força, então você possivelmente vai ter que usar da sua outra fonte, tá? Vem aqui umas abraçadeiras de nylon, tá? Vou deixar aqui. Vem aqui também umas presilhas também da TUF Game, tá? Eu tenho outros produtos da ASUS e eu uso isso aqui também, isso aqui é muito bom,
tá? Vem aqui um pacotinho de sílica para remover umidade, tá? E vamos tirar a fonte aqui. Vou tirar a fonte aqui, tá? Tá vendo num saco. Aqui, tá vendo? Vem outro isopor aqui por baixo, tá? Então vou tirar aqui a fonte para vocês verem. Aqui é praticamente tudo ao vivo, tudo direto, tá certo? Pessoal, essa fonte aqui, tá? A fonte de 1000 watts, tá? Algumas fontes vêm com um botão aqui, tá? Um botão de 0 dB, que você pressiona ele e o cooler da fonte só arma, tá? Se tiver necessidade. Quando a fonte está acima de 52 graus, se não me falha, tá? Acima de 52 graus. E como vocês podem ver, tá? Ela não tem aquele botão de seleção, tá? De 110, 220. Por quê, tá? Essa fonte é uma fonte chaveada que trabalha de 100 a 240 volts, tá? É uma fonte automática, tá certo? A maioria das fontes hoje em dia são automáticas, tá? Se você está com problema aí na sua localidade e está trabalhando abaixo de 100 volts, eu estou falando porque eu já tive problemas em casa de estar chegando 92 volts na tomada. E isso aí gera problema, tá? Possivelmente essa fonte ela vai armar e vai entrar em modo segurança, tá certo? Então seria legal um estabilizador. Aí eu vou entrar na questão do que eu tenho a dizer também no canal, a questão das fontes, tá? Uma fonte dessa precisa de um estabilizador? Precisa, pessoal? Para mim, ela não precisa, tá? É uma fonte... porque eu já vi gente falando... eu coloco o estabilizador porque o estalo fica todo no estabilizador. Meu querido, me desculpa, mas o estalo que você está ouvindo são os relés fazendo casamento, tá? De bobinas dentro de um transformador que tem dentro do estabilizador, tá? Para manter a tensão, tá certo? Dependendo da fonte, quando o estabilizador faz aquele casamento, tá? O PWM da fonte fica maluco, tá certo? Fica maluco. O que eu aconselho todo mundo a usar? Um no-break, tá? Se for um no-break de onda senoidal, melhor ainda, tá? Mas o no-break de onda quadrada também ele vai trabalhar bem também com essa fonte, tá certo? Então, o que acontece? Aqui, ó, é uma fonte de 1000 watts, tá? Eu vou estar aproximando aqui. Deixa eu ver se eu consigo aproximar, ou então um ângulo melhor para a gente ver, tá? Ela consegue, tá, pessoal? Em 3,3 ela consegue mandar 25 amperes, tá? Em 5 volts ela manda 25 amperes também. Em 12 volts ela está mandando 83,3 amperes. Se você multiplicar vai dar perto de 1000 watts, dá 990 e pouco, tá? Menos 12 volts, tá? Eu particularmente não sei por que essas fontes trabalham com menos 12 volts, tá? Mas o menos 12 volts é mixaria, é coisa pouca, é quase 1 ampere, tá certo? Eu acho que eles trabalham com menos 12 volts por causa dos coolers, tá? Eu já vi um sistema de um amplificador trabalhando com uma tensão negativa para ele não influenciar na questão positiva dos semicondutores, tá? Por quê? Quando você trabalha com um motor, tá, no meio de um circuito, esse motor, eu não tenho um osciloscópio aqui no momento para mostrar a vocês, tá? Quando você trabalha com um motor, dependendo desse motor, tá, ele pode gerar um ruído, tá, no meio da tensão, tá? E ele deve trabalhar com menos 12 volts, porque, na verdade, o que deve ser o zero, tá? Deve ser o menos 12 volts, tá? E o positivo nos coolers deve ser o GND, tá certo? Então ele trabalha invertido, para você poder trabalhar normal com o cooler, tá certo? Aqui ele tem os 5 volts, tá? Da USB, tá? Que é 15 watts. Então aqui, se você acha, tá, que ele vai ser um carregador ultra rápido, então eu posso te dizer que ele não vai carregar ultra rápido no computador. Pode ser que ele faça
tá? Dependendo da placa-mãe, ele faça um casamento com 12 volts aqui, tá? Mas se for USB pura, ele não vai conseguir, ele vai conseguir só 15 watts, então ele vai ter uma carga normal, tipo carga lenta, tá bom? Essa fonte aqui, tá? Ela tem aquele 80 Plus Gold, tá certo? Que é uma certificação aí para capacitores, tá? Essa é uma fonte que tem um tratamento, né? Uns testes militares, mas assim, eu vou te ser sincero, eu não sei que testes militares são esses, tá certo? Porque eu que já fui da ativa, eu posso dizer o seguinte, cara. Se o computador lá, quando dava problema, a gente jogava fora e comprava outro. Então, eu não sei que testes são esses, tá? Pode ser que seja um teste de estresse maior. Beleza, show, top, tá? Mas eu sei que a Asus trabalha, e ela trabalha com produtos de primeira linha, tá certo? Você pode ver aqui, já vendo aqui perto do cooler, tá? Eu vou estar falando sobre esse cooler também, tá? Que ele tem uma especificação que a ASUS está usando aqui, tá? Mas vendo aqui, olhando aqui por dentro, tá? Tem capacitores aqui, ó, normais, tá? Eletrolíticos, tá? Eu já olhando aqui por fora, tá? Parece-me que o transformador da fonte tem um encapsulamento diferenciado, tá vendo aqui, ó? Não sei se tá dando para vocês verem aqui, mas tem um emblema aqui da TUF Game aqui em cima do transformador, tá? Meus amigos, o que acontece, tá? Com essa fonte, tá? Com essas fontes. O que acontece? Estou falando porque às vezes o cara, faz um unbox e tal, mostra que é a fonte, mas o que a fonte faz? O que a fonte faz no sistema? Ela pega simplesmente a tensão que você está utilizando na sua casa, tá? O 110, 220 e vai transformar nessas tensões aqui que eu mostrei para vocês, ó. Vou deixar aqui nessas tensões aqui, tá certo? A fonte, ela tem o seguinte, eu vou tentar colocar aqui, tá? Um esquema simplificado, tá? Das fontes AT e ATX, tá? As fontes ATs, as fontes antigas, tá? Elas precisavam, tá? Realmente de um estabilizador. Por quê, tá? Ela fazia a transformação da alta tensão que diga 110, 220, e fazia a queda, transformava, né? Transformava em 12 volts, 5 volts, tá? O que acontecia? Muitos processadores acabavam queimando ou sendo danificados e tal, com o passar do tempo. Por quê? A instabilidade da tensão, tá, elétrica era simplesmente passada, entendeu? Passava pela fonte essa instabilidade, tá? E as fontes antigas não tinham um método de regulação de tensão como as de agora tem, entendeu? Então o que acontecia? Eu vou colocar agora aqui a fonte ATX para mostrar a vocês. Tá. A fonte AT, a diferença dela também é que vinha um cabo, tá? Vou tentar colocar aqui, ó, um pedaço de uma fonte AT. Ela vinha um cabo, tá? E esse cabo era ligado na frente do computador, tá? Aí, com a evolução das fontes, chegaram as fontes ATX. As fontes ATX, elas têm um sistema de regulação, tá? Quando uma tensão aqui, vamos supor, um 12 volts, chega a 11.8, tá? Esse 11.8 tem um feedback dentro do PWM, tá certo? Então ele aumenta ou diminui a frequência desse PWM para ele disparar o chaveador. Esse chaveador pega uma tensão aqui. Como isso aqui trabalha automaticamente, ele vai estar trabalhando perto de 315 volts aqui dentro, tá? No manual você pode ver que a própria ASUS condena, tá? Qualquer coisa que você jogue na fonte, tá? E outra coisa, não abra a fonte. Além de você perder a garantia, você pode simplesmente tomar um choque. Por que eu estou falando isso, tá? 315 volts não é brincadeira. Se tomar um choque desse, tá? Pode complicar um pouco a sua vida, tá? Por que eu estou falando isso? A ASUS, ela dá 10 anos de garantia, tá? Ela dá 10 anos de garantia. Eu tenho uma fonte no meu computador de 700, tá?
e eu estou simplesmente mudando porque eu quero comprar uma outra placa de vídeo, uma placa de vídeo superior. E a gente não pode fazer um upgrade. Por exemplo, vou fazer um upgrade de uma placa. Eu vou pegar uma placa simplesinha, vou botar uma placa top. Show, beleza. Eu simplesmente já perdi uma placa de vídeo por causa de fonte. Por quê? Tá? A fonte chaveada, por si só, tá? Ela trabalha com uma frequência, tá? Eu vou tentar colocar aqui um pedaço de um vídeo que eu fiz de um no break, tá? Ela trabalha com uma frequência. Se a fonte começar a trabalhar forçadamente, a fonte começa a passar ripples, tá? Na tensão DC dela. E isso é um veneno para os semicondutores. Semicondutores são... O que são semicondutores? São processadores, circuitos de memória, tá? Eu estou dizendo assim, eletronicamente, tá? Circuitos de controle, tá? CMOS, tá? Mais o que? SSDs, tá? Circuitos de memória ROM também, tá? Isso aí eu estou dizendo eletronicamente, tá? O que seria para o pessoal que trabalha com montagem, que não entende de elétrica, tá? O Ripple, ele simplesmente pode danificar, tá? Os chips, tá? Chipset, tudo para o pessoal da informática, todo mundo é chip, né? O processador, tá? A CPU, tá? Ele pode danificar os pentes de memória, tá? Ele pode danificar o chipset da placa-mãe, tá? Ele pode danificar o circuito também, codec também do áudio, entendeu? Ele pode danificar também a memória ROM, tá? E danificar também a memória ROM, que eu digo, até os SSDs, tá? Não é só memória RAM, não. A ROM também. Qualquer tipo de semicondutor, tá? Vai ser danificado por causa desse ripple, tá? Então, essa fonte aqui, tá? Essa fonte TUF Game da ASUS, ela tem esse certificado 80 Gold, tá? Eu vou estar deixando aqui melhor a foto melhor desse certificado aqui. O que seria isso, tá? Essa fonte ela tem uma eficiência de 90%, tá? O que seria isso, tá? As fontes em si, tá? Eu conheço o seguinte: você trabalha, tá? Tô dizendo eu, tá? Você trabalha com uma constante de VA, tá? Qualquer transformador trabalha com uma constante de VA, tá? Uma potência em VA, que é volt ampere, tá? E o que acontece? Para você trabalhar bem com uma fonte, essa fonte aqui, ela vai te produzir 1000 watts, show, vai te dar 1000 watts, tá? Mas se você usar só 800 watts dela, que ela vai te fornecer, vai ser melhor ainda, tá? Mas se você tiver com uma fonte de 1000 e exigir 1200, a partir de 1050, 1100 watts, ela vai começar a dar ripple, tá? Porque ela tem os 10 anos de garantia, mas eu tenho certeza que quando chegar perto dos 8 anos, você forçando a fonte, quando chegar a 900 watts, ela já está dando ripple, tá? Experiência própria, tá? Eu já vi fontes em amplificadores, entendeu? Exigindo da fonte chaveada, tá? E a fonte simplesmente dando ripple e danificando os circuitos de saída, tá? E isso pode danificar também processadores e tudo mais. Mas aí a gente vai dizer, ah, mas é a placa-mãe, tem reguladores, aqueles reguladores em volta e tal. Eu falei assim, olha, vou te ser sincero, não é só aquilo que pode dar problema. Se você deixar, dependendo do ripple que ela dá, tá, ela pode danificar os capacitores e vai em cadeia, vai danificando os capacitores. Se você tem uma questão lá na placa-mãe com um problema de capacitores, esse problema vai passar para dentro do processador. Então ele vai ter um problema de filtro. Tá? A questão dos capacitores e das bobinas é simplesmente a questão da filtragem para chegar a tensão e a ampacidade, tá? A corrente correta no processador. Tá? E o que começa a dar problema? O primeiro é o processador, é o mais sensível do sistema. Tá? Então, por que eu comprei uma fonte de 1000? Tá? A placa de vídeo que eu estou querendo comprar, ela simplesmente exige 650 watts, tá?
na fonte, tá? Mas a placa de vídeo, mas você tem que pensar que você tem também a placa-mãe, tá? Você tem HD, você tem SSD. HD e SSD não vai consumir muito, tá bom? Mas você tem o processador, a placa-mãe e a placa de vídeo, tá? Vocês podem ver que os processadores eu tenho um Ryzen 9 agora. Os processadores sempre que você vai inovando, os capacitores vão consumindo mais corrente, tá? E você tem que pensar nisso também, tá? Então eu estou comprando essa de 1000, tá? Para poder trabalhar com folga. Possivelmente eu vou usar só 800 watts dessa fonte, tá? Eu estou trabalhando com uma de 700 e eu acho que para eu fazer um upgrade eu vou trabalhar no máximo 800 watts, tá? Eu tenho uma de 700, como a de 700 para a placa nova que eu quero comprar, vai ficar meio que no talo, entendeu? Como seria a questão do cálculo em VA para watts, tá? Para produtos, tá? Para eletroeletrônicos, você deve usar uma constante de 0,65, tá? Essa constante 0,65, meus amigos, você simplesmente pega, eu não sei se aqui já está em 0,65, tá? Ou se eu tenho que converter. Mas o ideal seria eu usar uma fonte acima, tá? Se você vai usar 800 watts, você não vai comprar uma fonte de 800, você compra uma fonte de 1000. Eu fazendo os cálculos, vou usar 900 watts, eu compro uma fonte de 1200. Vocês estão me entendendo? É isso que eu quero transmitir a vocês, tá? Agora, a ASUS dá 10 anos de garantia da fonte, tá certo? Eu gostei muito dessa fonte, o trabalho dela, tá? Achei muito top a fonte, tá? Ela vem com esse cooler axial aqui, tá? O que seria um cooler axial, tá? Vocês podem ver que aqui, tá? Deixa eu ver se eu mexo aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem aqui. Ele tem um anel em volta dele, tá? É um cooler de 135 milímetros, tá? Ele tem um anel aqui dentro. Esse anel faz com que o fluxo de ar entre concentrado na fonte, tá? Eu vou deixar uma animação aqui para vocês verem aqui, tá? O que é o fluxo do ventilador axial, tá? Então, esse fluxo vai entrar com mais intensidade dentro da fonte, tá certo? Outra coisa também, a fonte chaveada, essa fonte aqui da ASUS, ela vem com uma blindagem para a umidade também, tá? Eu não sei se ela vem com, por exemplo, depois de pronta, eles dão um banho de resina ou algum, como é que eu posso dizer, algum esmalte, alguma coisa simplesmente para poeira e a umidade não estragar essa fonte, tá certo? Então, outra coisa, meus amigos, é a questão da garantia, tá? Andei lendo na internet, tá? Você não pode abrir essa fonte, tá? Dentro de 10 anos, tá certo? Se tiver algum problema, você retira, tá? Entra em contato com a ASUS, retira e manda para a assistência técnica, tá? A ASUS tem assistência técnica em São Paulo, tá bom? Eu sou aqui do Rio, já mandei produtos para São Paulo e a ASUS fez o reparo para mim, tá? Dentro da garantia, ela não me cobrou nada. Aqui, como vocês podem ver, ó, são os módulos, tá? Isso que é dado como fonte modular, tá? Então, falando dos módulos agora, meus amigos, tá? Ela é uma fonte modular porque ela é separada. O que você não precisar usar é só você não conectar, tá certo? Essa fonte tem a vantagem de você não deixar aquele monte de cabos, tá? Dentro do seu gabinete, tá? Aqui eu tenho aquele PCI, tá? Aquela conexão para o PCI quinta geração, tá? Tem a questão do PCIe, tá? Para ligar a placa de vídeo e tudo mais, tá? Aqui eu tenho a conexão da placa-mãe, tá? Da placa-mãe aqui, tá certo? Aqui eu tenho outros conectores que podem ser para placa de vídeo, para algumas, pode ser para conexão também SATA, tá? Tem aqui também o SATA também, tá? Esses grupos aqui, tá certo? E eu, sinceramente, tá? Gostei dessa fonte. Se você tem uma fonte aí, tá? De 850,
tá certo? É uma fonte bem legal, tá? Se você tem uma fonte de 1000, como eu comprei, ou de 1200, tá? É uma fonte bem legal, tá? Eu vou abrir aqui pra gente continuar mostrando aqui o que que vem dentro dessa fonte. Eu dei uma arrumadinha melhor aqui na bancada, tá? Mas esse símbolo aqui, tá? É o símbolo do transformador que eu mostrei anteriormente, tá? Então, os cabos que vieram dentro do saco, tá? Um cabo para ligar a placa-mãe, tá? Um cabo auxiliar, tá? Se não me falha, auxiliar lá da placa-mãe, e eram 2, tá? Vem aqui um cabo PCI, tá? Tem um cabo PCI de 5ª geração, tá? Ele dos dois lados, tá? Para algumas placas de vídeo, Samara me fala. Eu sinceramente nunca vi uma placa de vídeo com isso aqui. Pode ser que eu esteja até desatualizado, tá? Mas veio aqui um outro conector, tá? PCI de 5ª geração, mas com os conectores das placas de vídeo que eu tenho aqui, tá? Veio aqui o conector da fonte normal para a placa de vídeo, tá? É um conector mais conhecido pela gente, tá? Vieram dois cabos desse, cabos aqui para periféricos, tá? Para periféricos. O cabo SATA vieram 2, tá certo? Vieram aqui aquelas abraçadeiras da ASUS TUF Game, as abraçadeiras com parafuso. Então, meus amigos, olha, eu espero ter passado as informações aí para vocês, tá? As informações que vocês tiveram, se vocês tiveram alguma dúvida, espero ter solucionado as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma outra dúvida que eu possa não ter comentado aqui, deixa aí no comentário aí abaixo, tá? Que eu vou ter o maior prazer de... Se eu não souber, eu vou estudar para responder a vocês, tá? Mas se eu souber, eu vou responder logo na hora. Quem sabe, quem é inscrito no meu canal sabe que eu não demoro a responder inscrito, tá certo? Enquanto eu puder responder, eu estarei respondendo, com certeza, tá certo? Então, meus amigos, olha, eu particularmente acho que vale a pena o investimento numa fonte dessa. Não estou ganhando nada, tá? Mas eu acho que vale a pena um investimento numa fonte dessa aqui, porque em tudo quanto é lugar, tá? Ela vem discriminando os 10 anos de garantia, tá? Não só no site, mas em tudo quanto é lugar, tá? Que você possa comprar. Você vai ver ela falando dos 10 anos de garantia. Eu ia comprar uma fonte da MSI, tá? Se alguém gostou dessa fonte, deixa aqui também nos comentários se vocês gostaram da MSI. Mas a MSI é a fonte que eu queria, no site estava dizendo, tá? A fonte tinha garantia de 10 anos, mas no site da MSI não tinha essa informação. Então vale a pena ir no fabricante, ir na fonte de dados do fabricante, tá certo? E exigir as informações, tá? E, meus amigos, olha, nota fiscal, tá? Veio tudo direitinho com nota fiscal e tudo, já recebi nota fiscal no meu e-mail, tá? Você guarde a nota fiscal porque, olha, são 10 anos, tá certo? Isso aí, eu já casei, já tive filho, já vou virar avô e a fonte tenho certeza que a fonte vai estar aí, tá certo? Meus amigos, eu espero ter ajudado vocês aí, tá? Com suas dúvidas, tá certo? Se você quiser contribuir comigo, eu vou deixar aí o arroba, os dados para você, se você quiser fazer alguma doação e tudo mais, eu vou deixar aqui embaixo, tá certo? Se você gostou desse vídeo aí, tá? Deixa o seu like, tá certo? Seu like é muito importante para o nosso canal, tá? Se inscreva, tá? E habilite também as notificações, tá certo, pessoal? Compartilhe com seus amigos, que eu tenho certeza que esse unboxing que eu fiz aqui falando discriminadamente sobre tensão, potência, amperagem e tudo mais, eu sei que são poucos youtubers que fazem esse tipo de discriminação aí na internet. Posso ter falado demais, entendeu? Mas eu acho que vale a pena ficar até o final. Então, para você que gostou aí desse vídeo aí, deixa o seu like, se inscreva no meu canal, habilite as notificações, compartilhe com seus amigos. Agradeço a atenção de todos aí e fiquem com Deus. Tchau, tchau.